Eu fiz uma postagem agora há pouco falando, né, fazendo aquela pergunta de se a gente morreria por a gente mesmo, se a gente diz muitas vezes que a gente morreria pelos nossos filhos, por alguém da nossa família, e lembrando aqui o quanto a maternidade ela de fato me transformou e segue me transformando, e o quanto o início dessa relação de ser mãe me transformou e me despertou para algo maior. Eu já vinha lá em 2009 passando por uma crise existencial absurda, assim, de fazer vários questionamentos, né? Do que eu vinha fazer aqui, além da minha profissão. Eu, na época, dava aula ainda de biologia, mas sempre questionando muito também o sistema educacional, sempre olhando muito, né, os potenciais incríveis de cada ser humano e vendo o quanto a gente utiliza, né, ainda hoje pouco desse potencial, o quanto isso está arraigado aí no sistema de crenças que a gente ainda vive, que está ainda arraigado aí nesse sistema de crenças de um paradigma mecanicista, reducionista, que não enxerga de fato aí todo esse potencial humano que tem, né, que nos traz uma miopia de alguma forma, ou um astigmatismo, enfim, nos traz aí uma visão equivocada da infinitude, da plenitude que pode ser a expressão do ser humano aqui na Terra. E daí tava me recordando que em 2009, justamente quando eu tava passando por esse processo, eu engravidei e eu sempre quis muito ser mãe. E aos 3 meses de gestação, eu fui fazer um exame. Ai, levei toda a família, o pai, a mãe, além do meu esposo, obviamente, que me acompanhava. E naquele momento ali foi bem, assim, impactante e acentuou ainda mais a minha crise existencial, porque eu estava muito alegre, né? E naquele momento o médico identificou que o coraçãozinho do bebê tinha parado. E daí para mim foi algo muito impactante, assim, né? Realmente ali o meu mundo terminou de cair, eu brinco assim, né? Abriu uma ruptura onde ali uau, eu fiquei com os questionamentos ainda mais aflorados, ainda mais expandidos. E a magia da vida sempre trouxe um alento, sempre trouxe, né, um sinal de alguma forma de não desistir do meu sonho de ser mãe. Então, 9 meses depois de um processo, né, de regeneração ali daquele útero que passou por um processo de curetagem e tudo mais, eu engravidei então da Ana Clara, que hoje tem 14 anos. 1 ano e 10 depois da Valentina, né, que hoje está com 12 anos. Então, eu fiquei pensando assim, né, nesse processo forte de despertar, quando que realmente eu assumi um compromisso maior com a minha com o meu processo, né, de autoconhecimento, de continuar nesse processo de despertar e de aprofundamento nas perguntas de quem eu era, de que mãe eu gostaria de fato de ser, já que então eu era mãe, mas eu estava aprendendo, eu nunca tinha sido, né? E eu lembro que quando a Ana Clara tinha uns 3 anos de idade, teve um evento que me marcou bastante, que eu me destemperei ali e fiquei muito agressiva, com raiva, e peguei assim nos braços dela, olhei nos olhos dela e gritei com ela, e ela me gritou de volta num espelhamento perfeito, né? Como se fosse eu criança gritando. Né? Toda aquela raiva que de alguma forma eu reprimia de eventos que depois eu fui descobrir, né, de violências, de abusos, de várias coisas que eu tinha passado e que eu tinha reprimido, como, ai, tá tudo certo. Tudo aquilo veio para fora, né? Digamos, a minha filha de alguma forma espelhou e eu fui então fazendo decisões de realmente aprofundar nesse autoconhecimento para ver quem era essa, que raiva era essa que estava ali guardada também, que eu até então desconhecia, né? Que estavam ali nos porões do meu inconsciente. E foi incrível, porque realmente a maternidade, ela modificou minha vida. Eu fiz uma transição de carreira, né? Eu dava aula,
eu já tinha feito daí no período, enfim, que a Valentina estava com um aninho de idade, eu estava fazendo a psicologia transpessoal, foi tudo junto, né? Veio tudo junto, a maternidade, a travessia através da psicologia transpessoal, que, enfim, me trouxe muita expansão de consciência, muitas respostas de coisas que eu estava buscando. E eu lembro dessa sensação, né, de uau, eu estou fazendo por elas. Era muito mais por elas nessa primeira fase, mas eu sabia no meu íntimo que eu estava fazendo por mim. E hoje, né, trazendo já uma outra fase de vida, aonde elas estão na adolescência, a Valentina entrando ainda, mas já na adolescência, né? Eu também me pergunto de novo, né? Quem sou eu? Quem é essa mãe desse agora? Elas já não são mais as mesmas, eu já não sou mais a mesma, né? E ao mesmo tempo celebro aqui essa fase de uma maior integração, onde eu trago todos os meus conhecimentos e experiências, né, como professora, como bióloga, como especialista em psicologia transpessoal, para estar ajudando aí mulheres a encontrar uma forma mais harmônica, né, mais íntegra, eu diria, né, e mais leve de estar passando por esse processo da maternidade, de estar se harmonizando melhor também com seus potenciais, nos seus serviços, descobrindo, né, fazendo também muitas vezes uma transição de carreira, porque a maternidade tem esse poder também, né? A gente começa de fato a revisitar valores, a se perguntar de fato, né, o que é essencial, o que é inegociável, e a gente começa a intencionar e botar ação de fato, né? Não foi um processo fácil, né? Fazer toda essa transição de carreira, mas eu entendo hoje que tudo estava a serviço de algo maior, maior até do que da minha própria vida, né? Para que eu pudesse hoje servir de uma forma ainda mais íntegra, ainda mais potente, atalhando aí alguns caminhos possíveis, né? Com expansão de consciência, com método, né? Como eu venho desse olhar e dessa experiência da própria educação, eu trago dentro do método do Vida Evolution 4 pilares fortes que tem a ver, né, com o nosso corpo, com a nossa mente, emoções e espírito, mas que tem a ver também com 4 pilares aonde a gente vai então olhar para essa liberação de crenças, de paradigmas obsoletos, né, trazendo uma reconexão mais profunda com a nossa essência, trazendo também uma integração, aproveitando, reciclando tudo que a gente experienciou para trazer essa energia potente para o agora. Eu trabalho muito com o inconsciente, mas trabalho também no nível sutil para o concreto, né? Trazendo tanto aspectos de liberações de memórias retidas aí e trazendo uma nova ação, um novo comportamento. Então, fique com vontade aí de trazer algumas percepções, algumas reflexões aí, né? No 4º pilar a gente traz como a gente pode se autorrealizar, porque eu acredito mais do que nunca, a gente não veio para sofrer. Que nem diz o Dalai Lama, né? Acredito que foi ele que falou, que a dor, ela é inerente ao ser humano, mas o sofrimento é opcional. Tenho atendido mulheres incríveis, casos incríveis de superação. Então, nós somos seres incríveis, temos um potencial absurdo de superação, né? Então, todo o meu trabalho se dá em tu te reconectar mais com quem tu é em essência e se autorrealizar, desfrutar dessa vida maravilhosa. Te convido aí a, se tu quiser saber mais também do processo de mentoria, a entrar em contato comigo, eu teria o maior prazer em te explicar mais a respeito. Um grande abraço, um lindo dia aí para todas nós.